Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica, livro de Josué, capítulo 15, 16 e 17. Irmãos, eu vou pedir aos irmãos que tenham um pouco de paciência com esses capítulos, porque essas cidades, esses territórios não são familiares para a gente, então meio que a leitura fica meio que exaustiva, porque a gente lê alguns nomes de cidades que não faz sentido nenhum para a gente hoje, mas a nossa missão não é entender versículo por versículo, mas sim ler a Bíblia toda. E na nossa leitura, algumas coisas o Senhor solta em nosso coração, em nossos olhos, e nós compartilhamos. Então, no capítulo 15, nós vemos ali que a sorte foi lançada e a primeira tribo ali ser beneficiada foi a tribo de Judá. E Judá, ela recebe ali um território extenso, e dentro da tribo de Judá nós temos um grande líder chamado Caleb. E Caleb recebeu o Hebron, que está ali relacionado com os territórios então que pertencem a Judá. E nesse capítulo 15 fala a respeito da vitória de Caleb depois que Josué o abençoou para que ele conquistasse Hebron, e ele expulsa de lá então os gigantes daquela terra. Então, versículo 13 fala assim, ó: mas a Caleb, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Kiriade Arbá, que é Hebron. Arbá era o pai de Anak, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Anak são os gigantes, e ali Caleb expulsou seus 3 filhos. E aí grifa aí, irmãos, esses 3 nomes: Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Esses 3 foram expulsos por Josué. E aí a gente vê ali então que Josué expulso por Caleb, e Caleb então conquistou ali o território de Hebron. E aí do versículo 20 ao versículo 62 nós temos a lista das cidades pertencentes a Judá. Então essa parte que é um pouco exaustiva, porque não faz sentido pra gente esses nomes. E aí o versículo 63 é algo interessante. Ele fala assim, ó: os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, irmãos, essa expressão até os dias de hoje não está relacionada aos nossos dias, tá? Os jebuseus não estão em Jerusalém até os dias de hoje, os nossos dias. Eles estavam presentes até os dias de hoje, nos dias do escritor de Josué. Então, a gente não sabe se foi realmente Josué que escreveu. Alguns estudiosos acreditam que uma parte foi Josué, outras partes não. Então, assim, não temos certeza quem escreveu o livro de Josué, mas a questão é que quem escreveu estava dizendo que até os dias da vida dele, tá bom? E aí, irmãos, capítulo 16 e 17, a sorte da distribuição ali da terra sai para a casa de José, Efraim e Manassés. Lembrando que Manassés, a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança junto com Gades e com Ruben, anterior ao Rio Jordão. E aí no capítulo 17, Efraim vai questionar com Josué porque o seu território é pequeno e eles são muitos homens. E aí o que é interessante, irmãos, porque Efraim é a tribo de Josué. Então Josué é o líder do povo, e ele sendo o líder do povo, a sua tribo é a tribo que tem a menor cidade. E então nós vemos assim a hombridade do líder, né? A hombridade de Josué, porque ele não se favoreceu por ser o líder, dando um território grande para ele. Ele falou assim, ó, já que vocês são grandes, vai lá e conquista os lugares altos lá, ó, vamos lá. Versículo 16, os filhos de José disseram à região montanhosa: não nos bastaria, além disso, todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés: és um povo numeroso e tens grande força, não terás apenas uma porção de terra, mas a região montanhosa será tua. Embora seja bosque, tu a cortarás e possuirás as suas extremidades.
porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Então Josué abençoa eles para que eles expulsem os cananeus. E eu queria falar agora a respeito dos cananeus, irmãos. Porque olha o versículo 12, fala assim, ó: contudo os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porque os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Então assim, nós vamos ver que os cananeus estão espalhados entre os povos. E quem são os cananeus? Os cananeus são da descendência de Canaã, da descendência de Cã. Quem é esse? Esse é o filho de Noé, aquele que foi amaldiçoado pelo seu pai por ter desonrado o seu pai quando ele estava nu e embriagado. Lembra desse episódio? E aí dessa maldição que o pai lançou no filho, veio essa geração aí chamada cananeus, e eles estão espalhados pela terra, e nós vemos que eles não são exterminados pelos israelitas, e eles vão trazer grande problema a Israel, quando Israel se estabelecer na terra. E aí, irmãos, então nós terminamos aqui a nossa visão panorâmica do capítulo 15, 16 e 17. Então assim, não se preocupe em querer entender versículo por versículo, porque tem muitos nomes complicados, tem muitas cidades que nós não conhecemos, e aí às vezes a gente fica meio que exausto com a leitura por não estar entendendo nada, mas é porque não faz sentido realmente essas cidades pra gente, que estamos, pelo menos a gente que moramos aqui no Brasil, né? Talvez faça sentido para quem mora em Israel, mas pra gente não. Então não se preocupe e nem pule os versículos, porque às vezes no meio das cidades, lá tu tá lendo as cidades, vem um versículo que não tem a ver com a cidade, e esse versículo ele é chave para você entender algo. Por exemplo, igual eu li aqui, ó, vem a lista da cidade de Judá, e aí o 63 vem falando a respeito dos jebuseus. Então, a gente vê a importância de nunca pular o versículo. Leia, se você não entendeu, não tem problema, siga assim mesmo. E é isso então. Fui então, galera. Graça e paz a todos. Até a próxima.